Olá, meus alunos, tudo bem? Então, estamos aqui para fazer a nossa aulinha de recuperação para que vocês possam fazer a provinha e recuperar a nota do primeiro trimestre. O assunto, então, é a redação dissertativa, como foi visto no primeiro trimestre, né? E a prova consiste em fazer uma redação do tipo uma dissertação argumentativa, ok? Então, vamos relembrar algumas questões importantes sobre a dissertação argumentativa. Vou compartilhar aqui a minha tela. Muito bem, vou colocar no começo. Muito bem, e vamos começar então. Então, como eu falei, né, vamos trabalhar o texto dissertativo argumentativo. Primeira coisa que vocês vão fazer, né? Após pegar a provinha de vocês vão olhar qual é a proposta de redação, qual é o tema que está sendo pedido, ok? Depois de olhar qual é a proposta, qual é o tema que está sendo solicitado que vocês trabalhem, aí sim vocês vão ler os textos motivadores, porque nos textos motivadores, né, é que vocês vão buscar conteúdo para poder e até mesmo ideias e dados para vocês poderem trabalhar a dissertação de vocês. Então, não podemos esquecer, os textos motivadores, eles não estão lá à toa, eles estão lá justamente para ajudar vocês a escreverem a sua redação. Sempre peguem, marquem as ideias principais, marquem as palavras-chave nos textos motivadores, né? Os dados, tudo aquilo que vocês puderem obter de importante que vão ajudar a embasar e a ilustrar a redação de vocês. Há muitas informações importantes que podem ser utilizadas, né, nesses textos motivadores. É claro, né? Não esqueçam de fazer o seu projeto de texto, pegue um pedacinho lá da provinha de vocês, um pedacinho de espaço em branco que geralmente tem na prova lá, e vocês aproveitem para fazer o seu projeto, onde vocês vão colocar qual é a tese que vocês vão trabalhar, né, em cima desse tema, qual é o problema que vocês vão discutir, quais são as palavras-chave que vocês pretendem trabalhar nessa sua dissertação, quais os argumentos. Então, vocês vão colocar tudo isso aqui, né? Vocês vão relacionar, depois da leitura dos textos motivadores, vocês vão relacionar esses textos com o tema de vocês. E colocar nesse pequeno projeto que vocês vão ter que fazer, né? Esse projetinho onde vocês vão estruturar o pensamento de vocês para poderem escrever. E depois disso, é claro, vocês vão elaborar a tese, tudo isso aí vai no projeto de texto. Eu vou ensinar como é que vocês vão elaborar, mas vocês vão colocar no projetinho de texto de vocês. Quais são os argumentos que vocês vão trabalhar e qual a proposta de intervenção. Então, essa redação tem que ter uma proposta de intervenção que é nos padrões porque é nos padrões do Enem, ok? Então, vamos lá. A estrutura já vimos, né? Então, vou repassar aqui, né? Nós temos a introdução, onde teremos qual é o tema, vocês não vão copiar o tema ipsis literis, vocês vão parafrasear o tema, né? Vocês vão colocar com as suas próprias palavras, aí vocês vão colocar, ainda na introdução, tudo num só parágrafo. Vocês vão colocar qual é o problema que vocês vão trabalhar e qual é a tese que vocês vão defender, ok? Aí vocês vão para o desenvolvimento, onde vocês vão trabalhar 2 argumentos. O argumento 1 vai ser no segundo parágrafo e o argumento 2 no terceiro parágrafo. E depois, por fim, vocês vão para a conclusão, onde vocês vão retomar o tema, né? E o problema, né? Vão colocar a sua proposta de intervenção e reafirmar a sua tese, ok? Então, vamos lá. Introdução. Existem 2 maneiras, existem outras, né? Eu coloquei aqui 2 maneiras que vocês podem utilizar para fazer a sua tese. Não pode esquecer, é obrigatório fazer a tese. Sem uma boa tese, vocês não vão conseguir argumentação, vocês não vão conseguir defender a argumentação de vocês e a redação de vocês ficará pobre e vocês não conseguirão trabalhar o que vocês precisam trabalhar, beleza? Só lembrando, né,
que na dissertação, né, na redação, na proposta pede no mínimo 8 linhas, certo? Porém, eu já falei para vocês, eu não quero redação de vocês com menos de 20 linhas, porque é impossível vocês conseguirem fazer uma boa redação sem 20 linhas, certo? Aquelas 8 linhas que está lá previsto na proposta é justamente de acordo com o que o Enem pede. Então, está lá justamente porque é no padrão Enem, mas não é para vocês trabalharem com esse mínimo, porque com 8 linhas vocês não conseguem nem fazer um bom tema. Quer ver por quê? Porque olha, tudo que vai, um bom tema não, uma boa introdução, porque quer ver tudo que vai numa introdução, olha só, vocês vão explicar não, né? Vocês vão parafrasear o tema, vocês vão falar o que é o tema, né? Vocês vão ter que colocar qual é o problema de vocês, e depois vocês vão colocar qual é a tese de vocês. E aqui nós vamos aprender agora como fazer a sua tese. Então, olha só como tem que ter conteúdo na sua introdução, tudo isso na sua introdução, ainda no primeiro parágrafo, tá ok? Então, ó, digamos que o seu tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? Então, vocês vão fazer uma pergunta, vocês vão identificar qual é o problema que existe nesse tema, porque todos os temas das dissertações, né, que caem em Enem e que vão cair nas nossas provas, sempre terão um problema por trás, né? Qual é o problema que existe nisso, né? Então, vamos ver. Em cima desse problema, então vamos lá, o problema da democratização do acesso ao cinema é que nem todos possuem acesso aos cinemas. Esse é o problema que existe nesse tema, né? E aí eu vou fazer, o que eu acho disso? Eu vou fazer a minha tese, que é aquilo que eu acho, né? Sobre esse assunto, né? Sobre esse tema. Eu acho que isso decorre, né? Isso ocorre devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que essa arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Muito bem, agora eu já tenho qual é o meu tema, já tenho qual é o problema e eu já coloquei qual é a minha opinião, qual é a minha tese, ó, essas 3 coisas que fazem parte da introdução. E eu vou conseguir construir a minha introdução, que aí eu vou usar aqueles métodos que foram ensinados em sala de aula, né, para poder introduzir o tema, que seria aquela alusão histórica, uma afirmação, como eu expliquei, né? A afirmação é uma das formas mais fáceis de se começar uma dissertação, porque vocês vão colocar uma afirmação sobre, falando do que é esse tema, né? Uma afirmação sobre o tema, que mostre qual é o tema, né? Que não seja, desde que não escreva exatamente o tema, porque não pode colocar o tema exatamente como ele está escrito lá na proposta, né? Ou vocês podem usar uma ilustração, ou seja, ou uma exemplificação, né? E as outras técnicas que foram ensinadas, que são aqueles tipos de introdução. Aqui, no caso, a pessoa usou uma exemplificação, né? Ela ilustrou com a Constituição Federal. Isso aqui é de uma redação retirada, né, uma redação nota 1000 do Enem, de um dos Enems. Então, a pessoa colocou que, embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Beleza? A pessoa apresentou qual é o seu tema. Ela fez com as suas próprias palavras, usando a Constituição Federal, que é sempre uma boa mencionar a Constituição Federal, né? Ilustrando o seu tema, né? Falando que a Constituição assegura direito a todos. Aí ela já está colocando qual é o problema. Embora a Constituição assegure, nem todo mundo tem esse direito garantido, né? E aí ela coloca qual é a tese. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Beleza? Então, essa é uma das opções. Aí, agora, vamos para a segunda opção, que é uma outra maneira de fazer. Nem sempre essa segunda opção dá para fazer com todos os temas. Por quê? Porque eu vou pegar o meu tema e vou fazer a pergunta para o tema.
porquê. No caso, porquê, aqui eu vou criar o porquê não há democratização do acesso ao cinema no Brasil. Né? Por que eu estou botando esse não? Porque é do que dizem os textos motivadores na prova, né? Quando se refere a esse tema. Então, eu teria que fazer uma pequena adaptação, né? Tive que colocar esse não para poder utilizar esse tipo de construção da tese. Aí, com a resposta a essa pergunta, por que não há democratização, aí eu vou obter, né? Com a resposta, eu vou obter a minha tese, que é exatamente aquilo que eu falei agora há pouco. E isso acontece devido à concentração de salas de cinema, ou seja, a mesma coisa, só muda o modo como eu vou chegar até a minha tese. E com essa minha tese, eu vou ter conteúdo para escrever a minha introdução, beleza? Muito bem, então agora a gente vai para o desenvolvimento. O desenvolvimento, então, agora eu vou pegar a minha tese, viu? Por que é importante eu ter a minha tese? Porque é com base na minha tese que eu vou fazer o meu desenvolvimento, que é boa parte da minha redação, que é, digamos, a maior parte da minha introdução, da minha redação é o desenvolvimento, né? É a minha argumentação. E eu vou fazer a minha argumentação e todo o meu desenvolvimento em cima da minha tese. Então, eu vou pegar aqui a minha tese, ó, né? Isso, ou seja, nem todos possuem acesso aos cinemas, ocorre porque aí está ali a explicação, né? Ó, eu vou perguntar o porquê a minha tese. Então, eu vou perguntar por que nem todos possuem acesso aos cinemas devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que essa arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente? Aí eu fiz a pergunta do porquê para essa minha tese. Com a resposta, eu vou ter várias respostas, né? Eu vou ter que escolher as duas, somente duas respostas em que eu me sinta mais à vontade para escrever e que eu tenha alguma coisa, um repertório para ilustrar ou para exemplificar, beleza? Então, a minha primeira resposta, com a minha primeira resposta, eu vou, minha primeira resposta seria o porquê dessa pergunta, para minha tese, né? Esse meu porquê. A minha primeira resposta seria: as cidades brasileiras foram construídas sob um viés estilista, elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos aos espaços ocupados, ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Muito bem, esta é a minha primeira resposta. Essa aqui vai ser, então, minha primeira argumentação, que vai ocupar o meu segundo parágrafo. Lembrando, o meu primeiro parágrafo era a minha introdução. Aí, agora, eu estou no meu segundo parágrafo. No meu segundo parágrafo, eu já vou ter a minha primeira resposta, ok? Segundo parágrafo, minha primeira resposta, que é a minha primeira argumentação. Depois disso, então, aqui é a minha primeira argumentação, né? Aí, depois disso, eu vou ter que ilustrar a minha argumentação. Eu não vou apenas responder, eu tenho que mostrar o porquê que eu estou dizendo aquilo, certo? Aqui, no caso, a pessoa que escreveu essa redação, ela ilustrou falando do livro do Sérgio Buarque de Holanda, né? O livro Raízes do Brasil, né? Ela falou desse livro e para mostrar que aquela fala dela, que aquela resposta dela é realmente válida, né? E como ela utilizou um conhecimento além dos textos motivadores, um conhecimento de mundo, ela mencionou um outro autor que escreveu um livro, isso é o repertório sociocultural, ok? Então, com isso, né, juntando essa ilustração e aquela resposta, né, juntando as duas coisas, eu tenho o parágrafo completo, né, que é o meu segundo parágrafo, né? Olha só, o meu segundo parágrafo é formado pela resposta, né? Com aquela resposta que está na página anterior que eu coloquei aqui, e a ilustração da resposta, né? E olha só, essas palavrinhas em amarelo aqui, em laranja meio amarelo, são palavrinhas que eu utilizo para costurar, para ligar o que eu estou falando com o assunto que está sendo falado anteriormente. Então, no parágrafo anterior, que era a minha introdução, meu primeiro parágrafo, né? Eu apresentei o tema e falei qual é o problema e qual é a tese. Aí agora eu coloquei a palavrinha amarelo que liga o que eu vou falar nesse parágrafo com o parágrafo anterior. Então eu coloquei: é relevante abordar
né? Aí fala, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi suficiente para a chegada do cinema. Não, essa dinâmica não foi suficiente, não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Aí agora eu vou botar a ilustração, né? A pessoa colocou ali a palavrinha que vai ligar a minha ilustração com a minha argumentação, que é esse termo que está em amarelo. Nesse sentido, né? Com esse termo aqui, ó, ela está costurando aqui, ela está amarrando a ilustração dela com tudo que ela falou anteriormente. Nesse sentido, né? Observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população da periferia do acesso à cultura e ao lazer, que são proporcionados pelo cinema. Então, perceberam, né? A pessoa colocou no segundo parágrafo tudo isso aí. Ela respondeu aquele porquê lá e ela ilustrou com um livro que ela leu, né? Mencionando o autor do livro e o livro e do que o livro fala, beleza? Aí agora, isso tudo está no meu segundo parágrafo. Agora eu vou para mais uma perguntinha, porque eu tenho que ter duas argumentações. Eu vou repetir a mesma pergunta, né? Para a minha tese. Viu como é importante a tese? Eu ainda estou trabalhando com a minha tese. A minha tese está lá no meu primeiro parágrafo, na minha introdução. A primeira resposta da minha tese, eu fiz o segundo parágrafo. Agora, eu vou fazer novamente a mesma pergunta. O porquê, né? Por que para a minha tese, certo? Porque nem todos, porque nem todos possuem acesso aos cinemas devido à concentração de salas de cinemas nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, novamente, eu fiz a pergunta, por quê, né, para minha tese. Aí agora eu vou obter a minha segunda resposta. A minha segunda resposta vai ser o meu terceiro parágrafo, porque o primeiro parágrafo, eu vou estar sempre repetindo para gravar bem, vocês gravarem bem. Meu primeiro parágrafo é minha introdução, onde vai ter todo aquele conteúdo que eu já falei. Meu segundo parágrafo é a minha primeira resposta. E agora o meu terceiro parágrafo é a minha segunda resposta à mesma pergunta, certo? Aqui no caso a pessoa, pode ver que ela colocou... já na tese, ela colocou duas questões, né, em evidência, a questão do acesso aos cinemas e a questão do local, né, ao pertencimento, né, cultural da pessoa. A pessoa sente que não pertence àquele local. Então, ela levantou duas questões na sua tese. Então, a primeira resposta dela foi relacionada a essa primeira questão, e a segunda resposta foi relacionada à segunda questão da própria pergunta. Então, aqui, ó, a segunda resposta, ela vai falar apenas dessa segunda parte, que é a condição cultural, né? A concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Então, a pergunta dela tem dois pedaços, digamos assim, né? O primeiro que se refere ao local em que a concentração do cinema e a segundo, a condição. E ela já respondeu a primeira parte, agora está falando da segunda parte da própria tese dela. Ela fez uma coisa mais elaborada. Então, com essa segunda resposta, eu vou obter minha segunda argumentação. E, é claro, eu também preciso ilustrar essa minha segunda argumentação. Ela mencionou um outro livro que ela leu. Ela falou do Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E ela colocou o qual ilustra, é o termozinho que vai ligar, né? Um trecho ao outro. Sempre tem que ter as palavrinhas, que são os conectivos, às vezes palavrinhas, às vezes termos, né? Ou até um conjunto de palavras que sempre vai ligar um conteúdo ao outro, certo? Com esse livro, ela vai ilustrar o segundo argumento.
E também tem um repertório sociocultural, porque é mais um livro que ela mencionou. Então, ela possui 2 repertórios socioculturais na sua redação. Por isso que ela foi para a nota 1000. Então, o parágrafo completo, olha só, esse aqui é o terceiro parágrafo, tá? Ficou da seguinte forma, ó. Paralelo a isso, olha o terminho ali, ó, o termo que vai ligar ao resto, né? Ela tem o primeiro parágrafo, que era a introdução. Aí o segundo parágrafo era a resposta né? A primeira argumentação. E agora, nesse terceiro parágrafo, era a segunda resposta, mas ela não está distante da primeira, por isso que ela colocou paralelo a isso, ou seja, da mesma forma que acontece isso aqui, certo? Paralelamente. Então, é um termo que está ligando o que ela vai falar ao parágrafo anterior. Então, esses termos que ligam são sempre importantes. As frases, as informações não podem estar separadas, elas sempre têm que estar unidas, conectadas, uma conectada à outra. É assim que vai formando o texto, tá? Então, paralelo a isso, ou seja, paralelo que ela já falou antes, né? Vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano de uma família em condições de miserabilidade, que uma família em condições de miserabilidade vive, e assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Então, tá vendo, né? Ela colocou paralelo a isso, e aqui ela botou o isso de novo, ó. Isso está dizendo o quê? Isso aqui que ela falou anteriormente. E isso aqui, né, é relatado no livro tal, o qual, ou seja, um livro, né, ilustra triste cotidiano, aí vai colocando a ilustração dela. Entenderam? Pode ver. Tudo isso aí faz parte do desenvolvimento. Tudo isso aí faz parte do terceiro parágrafo. E agora nós vamos para o quarto, que é a conclusão. Ó, 4 parágrafos. Menos do que isso, não tem como fazer uma redação nota 1000, certo? O que no quarto parágrafo vai? Agora, olha só, é a conclusão. Eu vou retomar o tema, ou seja, dessa forma, ou seja, da forma como ela falou acima. Ela fez a introdução, ela falou da primeira argumentação, falou da segunda, e agora ela vai colocar dessa forma que ela falou acima. Pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Retomou o tema. Desculpa. Aí ela vai agora colocar a... Desculpa. Vai colocar agora a proposta de intervenção. Nessa lógica, outro terminho que está ligando, vai ligar a proposta de intervenção à discussão dela. Ou seja, de acordo com isso que ela elaborou, né? Com esse pensamento que ela elaborou. Aí ela colocou, é imperativo que o Ministério da Economia, e coloca a proposta dela. Desculpa. A proposta tem que ser sempre tem que ter um agente, que é a pessoa, na verdade, a entidade. Às vezes pode ser pessoa, mas normalmente é a entidade, ou o Estado, ou o governo, certo? Sempre tem alguém que vai fazer alguma coisa. Normalmente são o governo federal, o governo estadual, as prefeituras, os estabelecimentos de ensino, sempre tem uma entidade por trás dessa proposta de intervenção, a entidade ou o governo ou algum ente governamental, sempre alguém que vai elaborar, que vai ter que fazer alguma coisa para resolver o problema levantado na sua dissertação, certo? Então, não adianta colocar vagamente, é preciso que as pessoas se conscientizem, isso é muito vago. Não, tem que ser objetivo, tem que dizer o que é para fazer, o que é para fazer, quem vai fazer, como é que essa pessoa que vai ser feita essa ação e por quê? Tem que responder tudo isso aí. Então, a pessoa colocou Ministério da Economia. E outra, se for falar de ministério, tem que falar o ministério que vai fazer, tem que ser de acordo com o que será feito. Teve uma redação aí que era sobre meio ambiente, que a pessoa botou que era o Ministério da Educação que tem que fazer
alguma coisa. O Ministério da Educação vai fazer alguma coisa relacionada à educação, não ao meio ambiente. Então, tem que ser o ministério que está de acordo com a ação que vai ser realizada, ok? Então, aqui, ó, o Ministério da Economia, dinheiro, precisa destinar verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias, com o intuito de democratizar o acesso à arte. Aí, ó, além disso, ou seja, ela colocou mais de uma proposta. Hoje em dia, o Enem exige apenas uma proposta, não é preciso ter duas propostas, certo? Mas, para tirar 10, né? Assim, na verdade, assim, uma boa proposta, normalmente ela vai pedir mais de um agente, então é opcional colocar um segundo agente, né? Então, por exemplo, os órgãos, o governo federal, junto com o Ministério da Economia, então sempre colocar mais de um agente. Então, a gente pode ter dois, mas a proposta pode ser uma, porque às vezes mais de um agente vai ajudar, né, a resolver aquele problema. Aí ela colocou, então, duas propostas, porque na época eram exigidas duas propostas. Além disso, cabe às instituições de ensino, ó, mais um agente, promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar da criança, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim, ou seja, o objetivo, ó, de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a plenitude da democracia no âmbito cultural. Ó, tá vendo aqui, ó, uma frase de efeito que fecha a redação e retoma a tese, certo? Então, sempre tem que ter esse fechamento. Terminou de fazer a sua proposta de reversão, faça um fechamento retomando a tese. Uma frase de efeito sempre fecha bem, beleza? Bom, e nós temos aí o texto completo, quem quiser pode dar uma pausa aí no vídeo para ler esse texto completo aí, né? Mas ele também está na internet, eu vou colocar, está nos slides, está o endereço de onde foi tirado, de uma reportagem, ok? Então, quem quiser pode olhar lá na internet, beleza? Bom, primeiro eu tenho que dar o ESC aqui, né? Muito bem, agora eu vou stop aqui do compartilhar. Então, é isso. Boa prova para todos, tá? Sempre façam primeiro no rascunho. Não esqueçam, nunca façam direto na folha de resposta. Desculpa. Façam o rascunho, depois passem a limpo. Se vocês fizerem a lápis e depois apenas quererem passar a caneta por cima... Desculpa. Vocês não vão ter oportunidade de melhorar o seu texto. Então, façam na folha de rascunho e depois passem a limpo a sua redação, beleza? E não esqueçam de colocar o seu nome, porque já teve uma redação aí numa prova anterior que estava sem nome, ok? Muito bem, boa sorte e até mais. Tchau.